sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Se você está curtindo os conteúdos do Conversão, se inscreva, curta, comente, compartilha. Dá essa moral aí pra gente e divulga bastante, porque a gente está compartilhando muita coisa boa. Olha só, 5 princípios judaicos, valores inegociáveis para uma vida bem-sucedida. Ter um bom nome, mentoria, repreensão, suprimento e zelo. São coisas que fazem a gente ser mais e melhor. E são princípios que os judeus nunca deixam de praticar e que os fazem ser bem-sucedidos em todos os lugares onde eles estão. Então, 5 princípios vão mudar a sua vida também. Então, adquira o livro, leia e coloque em prática. O nosso convidado de hoje, ele já esteve aqui com a gente. E foi tão bom que ele apareceu por aqui e a gente catou ele para trazer para o Conversão de novo. Ele é graduado em Ciências Aeronáuticas, ele é pastor, ele já foi comandante da Aeronáutica, é tenente-coronel da Reserva, é casado com a Fabiola, que é linda, é pai da Natália e do Arthur, tem 2 netinhos e tem uma nora e um genro, que eu não sei muito bem o nome deles não, mas eles são muito legais. Se você tá ligado nos movimentos, já entendeu que o nosso convidado é o Oswaldo Lobo. Bem-vindo de volta! Olá, Priscila. Uma alegria estar de volta aqui. É um lugar que me inspira muito. Essa dimensão de fé que a gente experimenta aqui, ela é apresentada por tudo aquilo aonde a gente vai. Isso aqui enche meu coração de esperança. Amém. Para que a gente decole e chegue em novas altitudes. Opa, tá vendo? O cara da aeronáutica vai sempre falar em voo. Tá, antes da gente conversar com o Oswaldo Lobo, vamos lembrar que ele é autor do best-seller Autoridade sobre as Trevas e Blindagem contra as Trevas, mas também lançou Discernimento Espiritual, Casas de Paz, Sangue nos Umbrais, Estratégias de Guerra, olha aqui, Estágio de Guerra Espiritual. Lançou também Intercessão em Chamas e, em parceria, esse livro sobre o alvo. Vamos começar falando um pouquinho sobre crianças. A situação tá ficando grave, não tá não? Tá grave e o que a gente está experimentando, muita gente pensa que nós temos um inimigo e quem denuncia, quem revela ele é a própria Bíblia Sagrada. Ele aparece desde o princípio, em Gênesis. Ele tem uma maneira muito sutil, muito inteligente de atuar, mas ele tem assim, a Bíblia praticamente mostra, dá pra gente maneira como ele opera. Quando você pega um criminoso, a primeira coisa que a polícia vê é a ficha corrida dele. Ele é o rei, assim, da animosidade. Ele é capaz de trazer guerra em ambientes absolutamente saudáveis. Ele traz doença, ele traz consigo o desejo de matar, roubar e destruir. Só que tem muita gente que pensa que ele tem alguma coisa de boa. Ele não tem nada de bom. Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28... mostram como ele se afastou de Deus e hoje não há nada de bom nele, não existe assim um pingo, uma gota de bondade, de amor no coração desse ser que a Bíblia denuncia como Satanás, Diabo e Lúcifer. Ele tem diversos nomes e ele não tem pena de crianças, ele não tem dó de pessoas doentes, ele não tem misericórdia de velhinhos, de gente. Ele é covarde, isso que eu quero dizer, ele é covarde. Quando eu era mais jovem, eu estudei e trabalhei junto com uma instituição, o Instituto Billy Graham, e nós tínhamos uma campanha hoje, naquele tempo, de alcançar jovens universitários que estavam longe de Deus, que não tinham Deus, que se desviavam dos caminhos de Deus. Hoje, o processo ele começou a ficar tão mais cedo, que a gente não pensa mais nos universitários. Nós não queremos perder as nossas crianças do ensino fundamental e do ensino médio. Eles já estão se perdendo dentro do ensino médio. Então, existe hoje um ambiente, o que a Bíblia chama de mundo, esse sistema, não o planeta Terra, mas é um sistema que não se importa com Deus, que não quer que você se importe com Deus, que quer que você dê vazão aos seus desejos carnais e quer que você experimente uma vida longe da santidade do Senhor. As nossas crianças são atacadas desde o princípio. Você vai ver, Herodes, ele manda matar os meninos no Nilo. Você vai ver... Herodes o faraó, né?
Perdão, o faraó manda matar os meninos no Nilo, eu me enganei. Herodes, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Aquele homem, aquele Herodes, chamado de Herodes o Grande, era um psicopata. Ele tinha ele matou os próprios filhos. Ele tinha um apego ao poder, né? Tinha. Você vê que as crianças são alvo de Satanás há muito tempo. Há muito tempo. Há uma intenção maligna. Os movimentos que nós temos hoje pró-aborto, né? que tentam, que são suprimidos, são enfrentados pelos movimentos pró-vida, eles hoje querem dizer, eu viajei em países em que uma mulher, no dia anterior ao seu parto, se ela disser, eu não quero mais ter o bebê, a equipe médica, logicamente, faz a cirurgia, né, faz a cesárea e dá uma injeção letal no bebê. Misericórdia. É isso que nós estamos experimentando, é isso. E existe uma ideia de que quanto mais cedo você discipular as crianças para o mal, menos trabalho você vai ter para se desviarem e se perturbarem. Nós nunca tivemos uma geração tão suicida, tão deprimida, tão sem sentido na vida, tão sem propósito, tão sem direção como a geração que nós estamos vivendo. E o que você acha que está provocando essa alienação, esse afastamento de valores e princípios morais? Essa para mim, é uma conspiração que ela funciona de maneira mundial. Isso não é algo que está acontecendo no Brasil. Isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Você pode viajar. Eu tenho um filho que mora no exterior e ele me levou para mostrar a realidade daquilo que está acontecendo em países de primeiro mundo, ruas e ruas de pessoas. E lá eles não usam essas drogas baratas como nós temos aqui no Brasil, como crack. Eles usam drogas caríssimas e pesadas, que produzem, né? Uma vida dramática na vida delas. Então, isso é algo que está acontecendo de uma maneira geral. Isso está se infiltrando através de desenhos animados. O diabo usa muito o marketing, né? Ele usa muito a mídia, ele usa muito a mídia. Então ele vai convencendo as pessoas de que o pecado não é mais pecado. Não, e ele põe tudo em cores muito atraentes, né? Muito atraentes. Então, há muito tempo atrás, se você falasse sobre a imoralidade, sobre o adultério, sobre o assassinato, sobre o aborto, você, na hora, via um levante, né? Existe uma janela. Um psicólogo famoso chamado Overton. Chama-se Janela de Overton. Então, você imagina que chegue aqui agora um político, alguém que tenha um poder na mídia, alguém que seja um influencer, e passe a dizer, não, a partir de agora nós vamos autorizar homens a se casarem com crianças a partir dos 7 anos de idade. Aí a sociedade se levanta e diz, isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso jamais vai passar por cima da nossa sociedade. É que a janela de Overton ela faz. Não, você pode casar com crianças de 10, de 11 anos, mas de 7 anos não. Então, ela vai empurrando a sociedade para o destino que ela quer fazer, no destino que ela quer traçar. Isso tudo está acontecendo porque tem dentro das próprias escolas. Hoje você ensina algo em casa, você que é cristão, você que tem princípios e valores cristãos, e ele vai para a escola e ali dentro tem... Eu não estou nem me dirigindo só aos professores, tem professores cristãos também, mas o próprio meio que eles estão convivendo, de pais, de mães, está empurrando eles para dentro dessa janela. Então, eu recebi uma menina no meu gabinete há pouco tempo atrás, ela tem 11 anos, falou, pastor, na minha igreja, no meu colégio ninguém quer falar comigo. Porque ela é cristã. Não é só porque ela é cristã, é porque ela não se dobra, não é manipulada por aquele sistema que está na escola. Se você não beijar uma menina na boca, você é homofóbica. Se você não fizer do jeito que nós estamos fazendo, a gente não fala com você, você não participa de nada, você não vai nas festas. Então essa pessoa é segregada, ela é cancelada. Então ela aprende a ser cancelada desde pequena. Você quer ver uma coisa? Qualquer pessoa que não pode ser manipulada, ela vai se tornar antipática. Fulano não dá, ele vai ser chamado de
cintura de gesso. Ele vai se chamar exatamente. Cintura de gesso é bom, hein? Ele é intragável. Por quê? Porque ele não pode ser manipulado. Porque os princípios dele são inegociáveis. Então, quanto mais cedo eu começo a mexer com a mente das crianças, mais cedo eu vou produzir o que eu quero no coração delas. É uma doutrinação. É uma doutrinação claríssima. Claríssima. Agora, com apoio, não é algo que acontece num ponto. Hoje, isso está mergulhado na sociedade. Eles dizem que demorou 30 anos para chegar nesse patamar. 30, 40 anos. Então leva tempo e eles vão com calma, né? Acabei de chegar de Jerusalém, a gente fez uma caravana por Israel e Egito. Eu entrei dentro do Museu do Holocausto. Você já foi lá também? E você vai ver que o Holocausto ele não começa exatamente no templo de Hitler. Ele começa muito tempo antes. Então ele começa quando? Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra. A Alemanha é humilhada, há um tratado de paz que, na verdade, humilha profundamente a nação alemã. A nação alemã é empobrecida. A nação alemã ela é levada para o caos. Você sabe que a dívida da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Alemanha, só acabou em 2010, agora. Muito recente, né? Então, aquele empobrecimento, ele teve como causador uma série de políticas enganosas. Mas eles culparam os judeus. Sim. Então a culpa, o que aconteceu? Você falou aqui sobre, posso pegar? Pode. 5 princípios judaicos, valores inegociáveis. O judeu, quando se fala de finanças, dentro do Antigo Testamento, aliás, dentro da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, tem 100 princípios de prosperidade financeira. O judeu leva aquilo a sério. O povo não judeu, até mesmo cristão, nem lê a Bíblia. Só que eles leem a Bíblia, eles colocam em prática. Verdade. Qual é o resultado da obediência? É o enriquecimento. A prosperidade, né? Aí a Alemanha é pobre e o judeu está rico. A Alemanha é miserável. Inimigo natural, né? Então eles dizem, a culpa é do judeu. A culpa é do judeu. E a geração, você falou que demora 30 anos. Quer fazer uma conta? A Primeira Guerra Mundial termina em 1918. E a Segunda Guerra Mundial, ela vai começar em 39. Então, quer dizer, você vai ver o quê? Que durante aqueles 20 anos, né? Toda aquela geração, ela é aliciada, há um aliciamento sociocultural. Então, quando começou o movimento nazista e o movimento da chamada solução final, eles não queriam colocar os judeus apenas em campos de concentração. Eles iam levar para Madagascar. Ia ser lá, mas ia ficar muito caro. Aí eles resolveram por ali mesmo, né? Por ali mesmo. Então, o que acontece? Os judeus havia os campos de trabalho forçado e havia os chamados campos de extermínio. E ninguém achava ruim. Você, uma alemã empobrecida, eles davam para você a casa de um alemão judeu, o trabalho dele, o negócio dele, e você achava isso muito bonito. Achava natural. Quer dizer, eu trabalhei, eu me esforcei, eu produzi, mas o judeu ele deixou de ser gente. Então, existem valores, vamos trazer para o dia de hoje, os valores da consagração, da santidade, da família, eles todos estão sendo hoje minados. As meninas hoje com 10, 11 anos não querem abraçar seus pais. Porque dentro da escola ele aprende que o pai branco, opressor, o pai racista, ele é responsável pela maldade do mundo. Isso está sendo aprendido dentro da escola. Verdade. Inclusive, eles criticam qualquer coisa que nós falarmos que não foi o que eles aprenderam na escola, né? Exatamente. Eles estão criticando se você usa palavras que não eram pejorativas, mas que agora são. Se os seus valores estão errados. Os programas que você assiste são criticados. A sua ideologia política. Então, como é que a gente faz para a gente... Aí já tem mais a ver com esse aqui. Como é que a gente faz para adquirir essa blindagem contra as trevas? Se é uma doutrinação, se é uma estratégia satânica, a gente precisa aprender a ser blindado, não precisa? A proteção espiritual, ela é uma resposta à obediência. Certo. Você jamais será protegido espiritualmente se você não for obediente à palavra de Deus. Eu, da última vez que estive aqui, a gente falou um pouquinho sobre retaliação. Você lembra disso? Verdade, lembro. Algumas pessoas fizeram uma pergunta. Deixa eu explicar para você. A retaliação é uma doutrina espírita, mas ela entrou dentro da igreja através de um canal, que foi o movimento neopentecostal.
Não tenho nada. Eu acho até que essas divisões que se fazem na igreja, fulano é pentecostal, ele é tradicional, ele é ortodoxo, acho que isso é uma maldade. Não somos cristãos. Ok. Mas essa ideia, ela entrou por esse movimento. O movimento do qual você vai enfrentar o mundo espiritual vai reagir e vai desgraçar a tua vida, vai retaliar e vai cobrar o preço, né? Só que essa doutrina, ela não é bíblica, apesar de ela ser bonitinha. Bonitinho. Então, por exemplo, eu trato, olha só aquele homem. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com uma irmã que trabalha com libertação há muitos anos. Ela falou assim, não, porque eu tenho um time que eu chamo de tropa de elite. É o meu time de intercessores. Isso é uma mentira. Você dizer que a tropa de elite é a tropa de intercessores, ou você tem uma elite espiritual dentro de um ministério, é como se você disser que o ministério infantil, ou o ministério dos jovens, dos adolescentes, ou do louvor, eles não fossem ser atacados pela interferência satânica. Isso é uma grande mentira. E eu posso dizer para você, biblicamente, que tipo de gente sofre retaliação? Eu vou corrigir aqui. Pessoas que andam em pecado. Eu vou pegar a vida do rei Davi. Ok. Ele é um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Ele é um homem que o coração dele, ele se inclina para onde Deus se inclina. Tá. 1 Samuel, Tô até com medo de ir concordando aí e não se... Eu vou consenso, mostrar, porque é o seguinte, a Bíblia é verdade. Ok. Quando Jesus ele ora pelo discípulo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz, olha, passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar. Então, não há ninguém que trabalhe com libertação, com guerra espiritual, que possa se divorciar da verdade bíblica. O que liberta é a verdade. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade. Tá. A verdade vos libertar. Então, vamos tratar a verdade aqui. Então, quando eu pergunto assim, me mostre aí um versículo bíblico que apoia a doutrina da retaliação. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Não vai achar o versículo. Não acho o versículo. Eu quero ser convencido. Nós estamos aqui conversando com pessoas inteligentes. Exatamente. Vai aí ter, né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele vai para uma batalha famosa. Essa batalha está em 1 Samuel capítulo 21. E quando ele já está velho, na verdade. E aí, de repente, um homem chamado Esbibenob, um filisteu gigante, que não era tão gigante quanto Golias, ele tem uma lança, que só a ponta da lança pesa 1 galão, 4,5 kg, 4,6 kg, só a ponta da lança. Ponta da lança, imagina eu pego um galão de tinta assim, ó, eu bato na tua cabeça. Não precisa de lança, você morre. Morre. E ele ainda tinha mais uma espada nova, ele tinha um plano B, ó, se isso aqui não der certo. Der certo, eu tenho outro. E Davi está lutando, e diz assim, então Davi se cansou muito. Eita. Isso não é retaliação. Você hoje está trabalhando aqui desde de manhã. Você está cansado. Aí você fica cansado, óbvio, né? Entendeu? Então, a vida, ela tem uma maneira de ir esgotando as nossas forças. Você é mãe, se levanta cedo, prepara o café da manhã de seus filhos. Aí você pega o mesmo ônibus que eu. Você pega o mesmo engarrafamento que eu. Você tem que resolver os mesmos problemas, ou problemas diferentes, mas são problemas. E normalmente são problemas que você não criou. A gente está sempre resolvendo o problema dos outros. Verdade. Isso vai sendo acumulado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Aí Deus fala assim, ó, tira um dia para você descansar. Tira um dia para a tua energia ser recomposta. Tira um dia para você parar. É um sinal da liberdade, é o sábado, né? O sábado é para livre, né? Foi por isso que deu, ó, o povo reclamava de Jesus, mas Jesus trabalha no sábado. Ó, peraí. O sábado, ele foi feito para o homem. Não é o homem que foi feito para o sábado. O homem não é escravo do sábado. Mas o sábado é um presente de Deus para o homem. Com certeza. E aí, de repente, naquele cansaço, esse sujeito, Esbibenob, a Bíblia diz assim, ele intentou matar Davi. Ele estava cansado, mas quando ele vai matar Davi, um outro sujeito, aí um judeu, um hebreu, então Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi. Acabou com aquele problema. Então, você vai ver que Davi, ele enfrenta batalhas, ou Josué. Gente, me conta o pecado de Josué. Na Bíblia não está relatado, né? Mas por quê?
O homem, ele vence batalha, ele não quebra uma unha. Você já quebrou unha? Mulher não tem isso. Ai, quebrei a minha unha. Você imagina sendo pra guerra naquele tempo que você entortava arco e flecha, usava espada, tacava pedra, funda. Você ia quebrar a tua unha. O Josué não sofre um arranhão em batalha. Um arranhão. Por quê? Porque ele é um homem forte e corajoso. Ele aprende no início, ó. Medita na lei do Senhor e não se aparte da tua boca a lei do Senhor. Cumpre para que você seja próspero. Então, quando você obedece a Deus, existe uma natural proteção espiritual. Eu vou citar um outro nome, Jó. Tá. A Bíblia começa dizendo no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O próprio mundo espiritual percebe isso. Deus, ele se encontra ali com o diabo sobe com os anjos. Viste o meu servo Jó? Deus é que coloca Jó na fogueira. O dó do Jó. Aí Deus falou assim, você viu meu servo Jó? Ele falou assim, não há ninguém como ele. Deus repete, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás falou, o Senhor colocou uma proteção em volta dele. O Senhor colocou sebe, uma muralha que não dá para você proteger. Você não pode tocar. Tira a proteção dele. Tira a proteção dele e ele vai te negar. Aí Deus diz, vai lá. Aí, o que acontece na terra? Vieram os sabeus, levaram as ovelhas são queimadas por um fogo que vem do céu. Olha a possibilidade espiritual maligna de causar dano através de fenômenos naturais. Vem um fogo do céu, queimou as ovelhas, vieram os sabeus levar os burros, vieram os caldeus levar os camelos, veio um vento oriental e matou Jesus. Matou os filhos, né? Jesus, ele experimenta isso quando ele vai atravessar o mar da Galileia, tem uma tempestade, os discípulos, Senhor, nós vamos morrer. Ele, cala-te vento, quieta-te mar. O discípulo, quem é esse que até os ventos da ordem obedece? Ou seja, aquela tempestade, ela não era natural. Quando você entra na Galileia, você sabe que aquilo ali não é natural. A gente andou no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar calmo. Muito calmo. Só que ele ia encontrar com quem? Com o endemoniado gadareno lá atrás. Era uma legião que estava impedindo ele de chegar. Então, veja bem, quando se fala sobre retaliação, significa o seguinte, que se eu for fazer o trabalho de Deus, então eu tenho que estar preparado porque o inimigo vai me tocar. Eu trabalho com 30 anos com libertação, nunca fui retaliado. Então não tem retaliação, tem o que? Brecha? Aí sim. A gente chama de brecha porque a Bíblia chama de brecha, tá bom? Ezequiel capítulo 21, a partir do verso... Vamos logo de direto pro verso 33, né? Quando Deus diz assim, ó, procurei alguém... Ezequiel 21, verso 31. Eu procurei alguém na brecha. Em favor da terra, não encontrei ninguém. O problema não é nem você ter brecha, você não tem intercessor para tapar a tua brecha. Esse é o problema. Então as pessoas vão abrindo portas. Eu vou pegar o nome de um outro rei, Acabe. Acabe não valia nada. Ele não valia nada. Nada. Escolhas equivocadas o tempo todo. Ele era um banana. E a mulher dele... A mulher era bonita. Jezabel, filha de Etbaal, adorava Baal, né? O demônio o pai dela era o rei Etbaal, dos Sidônios. Uhum. E aí... Acabe não valia nada e desvia o povo para... Era um pobre, coitado, manipulado por Jezabel. E aí ele resolve ir para a guerra. Aí ele vai contatar, que naquele tempo o reino era dividido. Tinha o reino de Israel e o reino de Judá. E quem estava em Judá era um cara famoso, Josafá. Lembra aquele cara que jejua, os exércitos estão contra eles, e aí Deus manda emboscadas contra Moabe, Amon, os habitantes de Seir, eles vão buscar só... Eles mesmos se autodestroem no Vale de Beraca. Esse é Josafá. Josafá é o cara. Você não vê ele errando. Só que esses dois exércitos, eles se combinam. Eles traçam um plano de... Vamos fazer uma aliança para atacar Ramote Gileade, que é a Jordânia. Ok. No meio da guerra, tem um homem santo e tem um homem pecador. Perverso, né? Isso está em 2º livro de Crônicas, capítulo 18, verso 33. 2ª Crônica 18, 33 diz que um soldado, a esmo, lançou uma flecha e ela entrou nas brechas da armadura de Acabe. Puf. Retaliação espiritual. Ele diz pro
O cara que estava conduzindo o carro, né? Tire-me de combate, fui ferido. E ele morre. Sim. Enquanto que Josafá, que não estava vestido ele estava disfarçado de rei de Israel, quando o povo chega nele e fala, e não é ele não, mas deixa ele embora. Quer dizer, ele trocou o alvo, ele foi vestido de Acabe, mas o mundo espiritual não pôde tocar nele. Então, a retaliação, ela acontece sim, quando você vive em pecado. O grande problema hoje de quem trabalha com libertação é que quer trabalhar com libertação com uma vida torta. Aí não dá certo, né? Está trabalhando com libertação, ela está vivendo uma vida espiritualmente frágil demais. Está negociando valores, está roubando, está se contaminando, ela se corrompe, ela vive na fofoca, ela quebra os mandamentos com muita facilidade. Ela vai falar assim, não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Na verdade, tem muita gente na obra de Deus vivendo em impureza. E o diabo adora a impureza, adora. Eu ontem estava ministrando para a igreja, explicando que feitiçaria, idolatria, eu não quero trazer mais um problema para ter que voltar aqui. Você pode ler na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 5, 19, diz assim, as obras da carne. Ele repete, as obras da carne são manifestas. Idolatria, feitiçaria, porfias, simulações, idolatria. Gente, não, isso é do diabo. A Bíblia diz que não é do diabo. A Bíblia diz que isso é carne. E o diabo se aproveita da carnalidade. Ele se alimenta do pecado. O grande problema é que gente que sofre retaliação, o que é? Confunde retaliação com os problemas da nossa vida. Ah, fui lá orar, roubaram meu carro. Parabéns. Roubaram teu carro porque você tem carro. Se tivesse uma bicicleta, eu roubar tua bicicleta. Então elas confundem aquilo que acontece na vida da gente e botam a culpa em tudo no diabo. Gente, o que está acontecendo hoje é que, o que Paulo diz? Todo aquele que quiser viver piamente no Senhor padecerá perseguições. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. A esperança, né? Então, essa ideia de que o diabo ele pode se infiltrar no meio das linhas de Deus para atacar um servo de Deus que está vivendo em santidade é uma mentira. Tá, é uma mentira. Só para complementar aqui, vou dar mais um versículo, Tiago 4,7. Obedeçam a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai te perseguir. Entendeu? Quando os 72 voltaram alegres, Lucas 10,17, os 72 voltaram alegres dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Eles não voltam falando que estão sendo retaliados. Você não vê essa doutrina no meio dos discípulos, do apóstolo. Isso é coisa nova, isso foi trazido, verdade, dentro do Espiritismo. E aí está sendo mastigado pela igreja evangélica e todo mundo está acreditando nisso. Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu te dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do mal, e nenhum dano vos fará. Nenhum dano. Quer dizer, aquilo que Jesus está me dizendo é mentira, eu vou ficar com uma doutrina que eu experimento. Agora, viva uma vida de verdade. Você quer prosperar? Seja dizimista fiel. Não roube, Senhor. A pessoa pensa que está se dando bem roubando. Não está. Ele está perdendo. Seja marido de uma só mulher. Seja um pai generoso com seus filhos. Seja o melhor no seu trabalho. Tua empresa vai falir. Tua empresa vai falir. Ele já começa a falar, nós vamos fazer uma limpeza aqui no pessoal. Se você for o primeiro a chegar e o último a sair, se você for o melhor trabalhador, porque você é crente, a empresa pode falir, você vai ser o último a ser mandado embora. Então, a empresa dissolveu economicamente, teve uma crise. Então as pessoas ficam colocando culpa no diabo, mas na verdade a culpa é nossa mesmo. Porque deixamos isso de obedecer, entendeu? Então a retaliação existe, pronto. Resumindo a história, para quem está em pecado. Então não adianta você dizer que é evangélico. Ah, eu sou evangélico. Não diz nada para mim. Não diz nada para o mundo espiritual. Tá bom? É isso. Tá. A gente está quase terminando, porque não acredita, já passou o tempo. É tão bom e tão forte que a gente nem percebe. Antes de a gente terminar, então a blindagem é a obediência, a observância à palavra, mas como é que a gente faz para adquirir discernimento espiritual? O discernimento espiritual, bom, para a gente, a ferramenta básica do discernimento também é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, a palavra de Deus é como espada de dois gumes,
Quer dizer, é uma arma de guerra. É uma espada de... Não é a faca de cozinha, não é o canivete de fazer acampamento. É uma espada de guerra. Ela é apta, ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Agora, pega essa aí. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é interessante. Vou dar um exemplo prático bíblico, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, ele está lá com Lucas. Lucas, estávamos nós, Paulo e mais alguns, e tinha uma mulher escrava que havia se convertido. Ela era pitonisa, ou seja, era uma adivinha, e ela vem atrás falando a verdade. Sigam esses homens, eles anunciam o caminho da salvação. Ela falava a verdade? Falava. Mas a Bíblia diz assim: então, fazendo ela isso por muitos dias, Paulo se turbou no espírito, voltou para ela e falou assim: eu te repreendo, espírito imundo, sai dela. Então não foi algo que ele discerniu na hora, não é uma adivinhação. Tem muita gente que acha que o discernimento espiritual é o dom de discernir espíritos. São duas coisas diferentes. O dom de discernir espíritos é aquele de 1 Coríntios capítulo 12. A um pelo Espírito é dado o dom de línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de profetizar, o dom de ciência, o dom de discernir espíritos. Veja bem. E a outra é dado o dom do discernimento espiritual. Quem tem, por exemplo, é Eliseu. Eliseu viu meu pai, carros e cavaleiros. Lembra que Eliseu, ele vê os carros de fogo que vão acompanhar a subida de Elias? Você pega o capítulo 6, ele está cercado por um exército sírio que Ben-Hadad manda. Aí Geazi vem desesperado: Senhor, estamos cercados. Ele... Não estamos não, né? Aí ele assim: eu vou orar. Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele veja. O mundo espiritual ele pode ser percebido, para que ele veja que maior em número são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E ele abre os olhos, ele vê uma colina cheia de anjos. Então veja bem, o discernimento espiritual, ele é uma ferramenta. A pessoa senta comigo assim e começa a conversar comigo sobre os dramas dela. A boca fala daquilo que está cheio do coração. O coração não é sentimento. Na Bíblia, o coração é razão, é pensamento. De tudo que você deve guardar, Provérbios capítulo 4, 23. Guarda seu coração. Guarda teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Você fala daquilo que você pensa. Então a pessoa começa a dizer para mim sobre a vida trágica que ela viveu, sobre os dramas familiares, sobre as loucuras, sobre as perseguições. Então isso tudo, isso não acontece por acaso. Provérbios 26, 2 diz: a maldição sem causa não virá. É como uma andorinha que você tenta pegar. Já tentou pegar a andorinha? Você vai pegar a andorinha, não foge. A maldição não consegue te alcançar se você anda no propósito seu. Agora, se você negocia um valor eterno, a maldição te pega. E a maldição é interessante que ela te surpreende pelas costas. Você não tromba com ela. Você não é assim: eu bati de frente com o trem. Não. A maldição, ela te captura. Aí você fala: por que isso aconteceu comigo? Mas a maldição, ela se repete na vida da pessoa. Aí quando a pessoa chega no gabinete, Pastor Lobo, o livro ele é cheio de casos, de todos eles, né? Eu boto muitos casos para pessoas entenderem. A pessoa, ela quebra o mandamento, e a quebra do mandamento gera morte. Alguma coisa vai morrer na sua vida. Alguma coisa vai à falência na sua vida. Alguma coisa você vai perder aquilo que você achava que você ia ganhar. Então, desonrar pai e mãe, derramar sangue inocente, mentir, roubar, se envolver com práticas não cristãs, se envolver com idolatria, se envolver na prática da fofoca, como levantamento de falso testemunho, a injustiça contra o pobre, a injustiça contra aquele que é justo, mesmo não sendo pobre. Tudo isso compõe um banquete espiritual maligno para o diabo devorar a tua vida. Então tem muita gente que tem... Eu vou usar um termo aqui para as pessoas entenderem, como se você tivesse cheiro de pecado. O diabo não sente cheiro não, tá bom, gente? Não vamos criar uma outra... É como se ele sentisse... Ó,
aqui existe um espaço, existe alimento para mim. Então o discernimento espiritual é a capacidade que você tem de fazer um julgamento acertado entre aquilo que é justo e injusto. É uma separação. O discernimento, você é um juiz capaz de fazer um julgamento sem nenhum tipo de peso pessoal. Não, isso aqui aconteceu porque eu fiz. Davi, ele fala para Deus, somente contra ti pequei. Ele sabe que foi. Ele não fica fazendo que nem Eva, que nem Adão, foi a serpente que me enganou, foi a mulher que tu me deste. Ele fala, não, fui eu que fiz. Então é por isso que a restauração de Davi, ela é tão rápida. Porque ele reconhece. Porque ele tem discernimento. Fui eu que fiz. É interessante que quando Natan vai ajudar ele, tem muita gente que pensa que Natan vai lá para descer o cajado nele. Natan foi para ajudar ele. Ele fala o seguinte, ó, o que você fez em oculto é o segredo do coração. Os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Triste. É triste demais. Mas ele fala, opa, pequei contra o Senhor. Ele vai dizer, a espada jamais sairá da tua casa. Porque você matou o meu servo Urias e tomou a mulher dele. Gente, Deus está contando para ele o que ele fez. Olha, o que você fez eu não gostei. Eu gosto muito quando Crônicas conta, porque Crônicas, você é escritora também, o livro de Samuel é a notícia. O livro de Crônicas é o editorial. Porque Deus dá pitaco no livro de Crônicas. Ele fala assim, mas isso o Senhor não gostou. Isso desagradou o Senhor. E aí Davi, o discernimento, ele provoca na gente a capacidade de a gente enxergar o dano que a gente está fazendo com a nossa própria vida ou com as gerações que vêm depois. O livro é fantástico, tem 25 capítulos, a pessoa não precisa ler, ele pode fatiar, fala sobre tatuagem, fala sobre finanças, fala sobre aliança de almas, é um livro abençoador. Eu sei que vocês vão ficar com muita raiva da gente cortar, mas o nosso tempo realmente acabou. Então, leia o livro Discernimento Espiritual. E olha só, nossa pastora Glenda Linhares considera um livro de cabeceira e super recomenda. No próximo Conversão, a gente se encontra. Curta, comenta e compartilha. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Até a próxima.